Então, dando continuidade às leituras dos discursos edificantes do Soren Kierkegaard. Então, a segunda parte aqui do Evangelho é o Evangelho do Sofrimento. O Evangelho dos Sofrimentos. Tradução de Álvaro Valls e Elze Hagelund. O Evangelho dos Sofrimentos. Então, terminar aqui de onde nós paramos. Ele diz aqui, ó. Evangelho segundo Mateus 11:30. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sobre os fariseus está dito: amarram fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos nem com um dedo se dispõem a movê-los. E este comportamento se repete com muita frequência no mundo, infelizmente. Repete-se nas relações em que poderia parecer que se justificaria uma tal diversidade, de modo que uma das partes deveria carregar o fardo e a outra ficar livre, embora na verdade não seja bem assim, porque uma delas deve carregar o fardo do Senhor e a outra o do súdito, uma delas o do mestre, a outra o do discípulo, e assim por diante, cada um carregar o seu fardo, ninguém ser liberado, nem mesmo independente, o qual deve carregar o fardo da responsabilidade, enquanto o dependente carrega o da obrigação. O mesmo comportamento farisaico repete-se até mesmo nas relações em que importa que os dois levem parelho o jugo, um com o outro, de modo que um deles está tão inclinado a querer apenas amarrar os fardos e pô-los sobre o outro, como o marido que exige tudo da esposa e a esposa tudo do marido, tal como na amizade, na relação de concórdia. Não se almeja o que elas por elas, mas sim exigir tudo do amigo, do colega de trabalho, enquanto a gente mesma fica livre. Sim, não apenas isto se mostra, mas o que é ainda mais triste, que com ingratidão, intolerância, mau humor pelas dificuldades, a gente ainda por cima torna o fato difícil de carregar, de maneira que egoisticamente se exige que o outro carregue o fardo, e aí ainda lhe dificulta o carregar. Esta não é uma descrição desgostosa e contrariada a respeito do mundo, tal como ele é agora neste momento. Pelo contrário, trata-se de uma antiga experiência comprovada para as mais diferentes épocas das mais diferentes situações. Assim é o gênero humano, é de certo da mesma raça da divindade, mas também um tanto quanto degenerada. Isto se vê da melhor maneira quando observamos o modelo do gênero, pois se o homem não fosse aparentado com Deus, um tal modelo não poderia existir para ele. Mas, pelo outro lado, justamente quando olhamos para o modelo, aí se mostra a corrupção em cores tanto mais fortes quanto olhamos para o modelo e sua pureza, aí a sombra da corrupção se mostra tanto mais escura. Este modelo é nosso Senhor Jesus Cristo. Não veio para ser servido, nem para impor fardos sobre outros. Ele carregava fardos, o fardo pesado, que cada um em especial, prefeririam arrojar de si, o fardo do pecado, o fardo pesado que nem mesmo o gênero inteiro conseguiria carregar, o pecado do gênero humano. Ele foi dificultado carregá-lo, ele foi abandonado, desprezado, perseguido, escarnecido. Sim, ele foi mesmo entregue pelos pecadores à morte. Ele foi e continua sendo visto pelos pecadores como inimigo, porque ele é amigo dos pecadores. Contudo, ele carregou o fardo que o gênero humano havia imposto sobre seus ombros, ou ele o assumiu sobre si. E não apenas isto, mas toda a sua vida e cada um de seus instantes eram oferecidos para carregar os fardos dos outros. Pois estas palavras se ouviam dele: vinde a mim todos vós que trabalhais e estáis sobrecarregados. Mateus 11:28. Mas, pelo contrário, jamais se ouviu que ele tivesse dito: não, hoje eu não tenho tempo, hoje não estou disposto, dado que fui convidado para uma festa. Hoje não estou em condições, eu mesmo tive preocupação.
Hoje perdi a paciência com os homens. Tenho sido enganado tantas vezes. Não, nenhuma palavra dessa se escutou de sua boca. E se também eu tivesse sido, o que a Escritura nega e a fé estremece só de pensar, haveria enganação em sua boca, pois no coração não teria sido, de qualquer modo, esta a sua intenção. Não havia nenhum sofrimento humano tão horrível que ele quisesse ignorar, para não lhe perturbar sua alegria ou aumentar nele sua tristeza, pois sua única alegria consistia em arranjar repouso para a alma, e a maior de todas as suas tristezas, a de que o sofredor não aceitasse ajuda. Onde quer que o encontrasses, afastado para procurar solidão, ou no templo ou na praça para ensinar, ele prontamente se dispunha. Ele não se desculpava dizendo que procurava solidão, não se desculpava dizendo que estava ocupado. Quando aqueles que, por assim dizer, lhe eram os mais próximos, queriam abusar desta relação, queriam levantar demandas sobre o tempo dele, então ele não os reconhecia. Mas se ali estivesse um sofredor, ele se identificava com este. Quando um chefe lhe mandou um mensageiro a chamá-lo, ele veio, e quando de passagem uma mulher lhe roçou a bainha do manto, aí ninguém ouviu. Não me segures. Não, ele parava onde estava. E quando os discípulos queriam manter longe a multidão, ele os impedia. Oh, se fosse sabedoria aquilo que parece tão difícil de compreender, que cada um é o mais próximo de si mesmo, aí então a vida de Cristo seria tolice, pois sua vida era a tal ponto sacrifício que era como se ele fosse apenas o mais próximo de qualquer outro e o mais distante de si mesmo. Mas se ele é incondicional e eternamente o modelo, então aprendamos dele o que ele mesmo exige para isto. Toma meu jugo e aprende de mim. Aprendamos dele a carregar os fardos, os nossos próprios e os dos outros. É fácil, na verdade, impor farisaicamente o fardo nos outros, mais difícil carregá-lo nós mesmos. É fácil, num momento de magnanimidade, prometer que se deseja carregar o fardo, mais difícil é carregá-lo. Quem o compreende melhor do que o sofredor, que aliás é um sofredor justamente por carregar fardos? E se alguém deseja escutar suspiro e queixa e lamentação, então o ouve da parte dos sofredores. Mas sobre isto também importa que é bastante fácil gemer e lamentar e lastimar-se, até mesmo sobre coisas insignificantes. Isto um sofredor não precisa aprender, pois é a própria dor o seu primeiro descobridor, e a dor tem sempre o grito à disposição. Calar e suportar, porém, ou mesmo encontrar alegria na amargura do sofrimento, encontrá-la não só na esperança de que um dia o sofrimento há de acabar, mas encontrá-la no sofrimento. Assim como, aliás, a gente comenta que a tristeza se mistura à alegria. Isto, de certo, é valioso de se aprender. Edificante em profundas palavras. Mas este ensinamento está contido justamente na palavra sagrada que lemos acima. Meu jugo é suave e meu fardo é leve. E como está dito, assim o é, ainda que possa parecer ao sofredor difícil compreendê-lo, como se este discurso suave fosse um discurso duro, duro de entender, de modo que o sofredor irrompe na pergunta do assombro. Como pode, porém, ser leve o fardo, se é pesado o sofrimento? Vamos então, não com o assombro descrente, que esconde a negação na exclamação, mas sim com o assombro crente, que contém a confirmação e que só louvando a Deus torna isto duvidoso para então de novo assombrar-se bem-aventurado. Vamos com o assombro da fé considerar esta questão. Pois a intenção de Cristo não era levar os homens para fora do mundo, rumo às regiões paradisíacas, lá onde não haveria pura e simplesmente nenhuma necessidade e miséria, nem transformar num golpe de mágica a vida terrena em deleite e alegria. Isto seria apenas um mal-entendido judeu e leviano sensual. Não, ele queria ensinar, o que ele mostrava com seu exemplo, que o fardo é leve, mesmo quando o sofrimento é pesado. O fardo fica, portanto, num certo sentido o mesmo, pois o fardo é justamente o sofrimento.
o pesado sofrimento, e contudo o fardo fica leve. A sorte de um ser humano cá na Terra não se tornou diferente da anterior, só porque o cristianismo entrou no mundo. Um cristão pode vir a sofrer inteiramente o mesmo que antes sofria. No entanto, o fardo pesado se torna leve para um cristão. Isto é o que queremos considerar em primeiro lugar e depois ponderar especialmente qual é o fardo leve que o cristão tem de carregar em especial. Quando falamos de carregar fardos, aí a língua na fala cotidiana faz uma diferença entre um fardo leve e um fardo pesado. Dizemos que é fácil carregar o fardo leve, pesado carregar o pesado. Mas não é esta a questão aqui. Trata-se muito mais da solene questão de que um único e mesmo fardo seja pesado e não obstante leve. Trata-se desta coisa prodigiosa, pois acaso transformar água em vinho será um prodígio maior do que o fardo pesado permanecer pesado e, no entanto, ser leve? Entretanto, é verdade que falamos também algumas vezes, aliás, desta maneira, pois quando um homem está quase caindo sob o pesado fardo que carrega, porém o fardo é a coisa mais querida que ele possui, então ele diz, num certo sentido, que o fardo é leve. Isto já se viu no mundo. Viu-se com repugnância quando um avarento quase se mata arrastando-se sob um tesouro que ele carrega nas costas, enquanto que ele considera, contudo, este fardo pesado como leve, porque o tesouro para ele é tudo. Viu-se com tranquila elevação quando um homem carrega o que para ele, num nobre sentido, é o mais querido no mundo, e o fardo é de certo pesado, mas, no entanto, é leve. Quando o amante em apuros no mar está quase afundando sob o peso da pessoa amada que ele quer salvar, aí, por certo, o fardo é pesado, e apesar de tudo, sim, podes perguntar-me, apesar de tudo, indescritivelmente leve. Não obstante eles sejam dois no perigo de vida, e a outra pessoa seja a que está pesando, ele quer, apesar de tudo, somente uma coisa: ele quer salvar a vida dele. Ele fala, portanto, como se não existisse o fardo. Ele a chama de sua vida e quer salvar sua vida. De que modo ocorre essa transformação? Não seria porque intervém ali uma ideia, uma representação? O fardo é pesado, diz ele, e ele para, mas então intervém a ideia e a representação. E ele diz, não, não, é leve, apesar de tudo. Está sendo falso ao falar assim? Não, quando ele fala assim de verdade, aí ele está verdadeiramente enamorado. Portanto, graças à ideia, graças à representação, graças ao enamoramento, ocorre a transformação. Meu jugo é suave. Quando se é, como se diz, um felizardo, ou talvez melhor, quando se é também um leviano, então se pode com facilidade endireitar orgulhosamente o cangote e andar de cabeça erguida. Mas quando um homem anda curvado sob a canga pesada do sofrimento, aí de certo ele seria o que não sabia outra coisa senão meramente só sobrar sob o peso, de modo que anda com a cabeça encurvada, de modo que emudece no aniquilamento sem palavras. Privado de ideias. Privado de ideias, sim, pois o erro consiste justamente em que ele não tenha um único pensamento, com a ajuda do qual ele, contudo, pelo menos poderia erguer o fardo. Tem de haver um pensamento. Se a todo tempo ele é necessário, então especialmente aqui para distinguir um ser humano do animal. Por isso foi dito de maneira bela e exaltante por um homem nobre, ao falar sobre o combate terreno, e então exigir apenas uma única coisa: dá-me um grande pensamento. E assim podem existir muitos pensamentos gloriosos e valiosos, que mesmo não podendo tornar o jugo leve, mesmo assim ajudam a erguer o fardo. Pode haver ideias dos tempos melhores que já se teve ou tempos melhores que se espera. A ideia de uma pessoa que se ama ou sobre uma pessoa que a gente admira. O pensamento sobre o que se deve a outra pessoa ou o pensamento sobre o que se deve a si mesmo. Mas principalmente só há contudo uma única ideia, tão somente uma, que pode decidir um único pensamento que contém a transformação produzida pela fé, de um fardo pesado num leve.
este pensamento é de que é benéfico, de que o sofrimento pesado é benéfico. Mas que o pesado sofrimento seja benéfico, isto há que se crê, ver não se pode. Ao depois talvez possa ser visto que foi benéfico, mas no tempo do sofrimento isto não pode ser visto, e de modo algum ouvido, por mais que muitos o tenham repetido com tanta amabilidade para a pessoa. Há que se crer. O pensamento da fé tem de estar aí, e o comentário deste pensamento interior confiante, retomado por si mesmo, pois se é fato que a palavra é o poder vinculante, que com uma palavra a gente se vincula eternamente, então também é um fato que a palavra é o poder liberador, que libera do jugo da escravidão, de modo que o crente ainda anda livre sob o jugo, dissolve a amarra da língua, de maneira que cessa a mudez, de maneira que a voz retorna com a adoração. Há que se crer nisto. Ver a alegria quando só se vê alegria ao seu redor não é difícil, como aliás a própria língua mostra, quase se contorcendo, quão difícil é esta insignificância. Mas quando só se vê miséria ao redor de si, aí então vê, crendo a alegria. Sim, isto está em ordem. Está em ordem no que se refere ao uso da palavra. Fé, pois fé sempre se relaciona com aquilo que não é visto, seja agora o invisível ou o improvável. E está em ordem que o ser humano seja um crente. Sobre a fé já foi dito que ela pode transportar montanhas, mas mais pesado que uma montanha não pode ser nem mesmo o mais pesado dos sofrimentos. A expressão mais forte que a língua possui diz justamente o contrário. O sofrimento pousa sobre uma pessoa tão pesado quanto uma montanha. Mas se, porém, o sofredor crê que o sofrimento lhe é benéfico, sim, aí ele transporta montanhas. E assim existe alguém que com cada passo que dá, transporta uma montanha, a cada dia que vive, transporta montanhas. Para transportar a montanha é preciso meter-se debaixo dela. Aí assim o sofredor fica sob o pesado fardo. Isto é que é o pesado. Mas a perseverança da fé sobre o sofrimento, a fé em que este lhe seja benéfico, esta eleva a montanha e a transporta. Um sofredor pode, talvez emocionado e comovido, escutar a fala querida, solidária, encorajadora de outra pessoa. Isto te é benéfico, mas só por isso ainda não consegue transportar a montanha. Um prisioneiro pode, entre lágrimas, escutar a voz da pessoa amada lá fora, mas por isto ele ainda não fica livre. Às vezes seu cativeiro fica apenas mais pesado. O sofredor pode ouvir estas vozes, mas se não escutar a mesma voz em seu interior, então ele não conseguirá transportar a montanha. Ele pode desesperadamente nem querer ouvir essas vozes, mas isto ainda lhe ajuda menos a transportar a montanha. Se ao contrário ele consegue crer que isto lhe é benéfico, então ele transporta a montanha. Pois não é verdade? Esta imensa montanha está no meio do seu caminho. Ele gostaria tanto de andar por um outro caminho ou que a montanha sumisse. Mas se isto é benéfico para ele, então o caminho está aplainado. Então isto está mesmo no seu caminho. O benefício dá, se ouso dizer, pés para a montanha se movimentar. Um engenhoso pagão disse: dá-me um ponto lá fora e eu moverei a terra. O nobre disse: dá-me um grande pensamento. A primeira coisa não se deixa fazer, e a segunda não adianta o bastante. Só há uma única coisa que pode ajudar, mas esta não pode ser dada por um outro alguém. Crê e transportarás montanhas. Crê e transportarás montanhas. Crê que o jugo te é benéfico. Este jugo benéfico é o jugo de Cristo. Mas qual é então o jugo? Sim, ele tem de ser extremamente diferente, mas só este é o jugo de Cristo, no qual o sofredor crê que ele é benéfico. Não se trata de o cristão liberar-se dos sofrimentos humanos, tal como estes são conhecidos no mundo. Não, mas aquele que carrega o sofrimento de tal modo que crê que o jugo lhe é benéfico, carrega o jugo de Cristo. Falando em linguagem humana, não surgiu nenhum sofrimento novo, mas absolutamente nenhum sofrimento antigo lhe foi retirado. Até aí tudo fica inalterado.
e todavia agora ele está dado, aquele grande pensamento, e todavia agora foi encontrado o lugar fora da terra, a fé. Não é uma invenção da capacidade, não é uma invenção da sagacidade, não é sua atividade mesquinha e palavrosa sobre isto e aquilo que traz benefícios. Não, é a fé que fala pouco e crê no benefício. A gente pode, com a ajuda da sagacidade, arrastar-se pelo mundo, esquivar-se espertamente de muitas contrariedades, enganar a respeito de algumas delas, achar conselhos para outras tantas. Mas tudo isto não é fé, como tampouco significa transportar montanhas. Se então a fé se agarra ao benéfico e transporta a montanha, aí a alegria da fé é tão grande que o jugo realmente é leve. Justamente a representação de quão pesado isto é, quando contudo isto se deixou fazer, faz o jugo ser leve. Quando alguém levanta uma pluma, então diz, isto é leve. Mas quando alguém encara um grande peso e olhando para este desespera de sua própria força, mas contudo o ergue e olha só, conseguiu. Aí ele fica tão alegre que exclama, na surpresa da alegria pela alteração, ele é leve. Será que ele se tornou um leviano? Será que por isso esqueceu que desesperava de sua própria força? Será que está tomando em vão o auxílio celestial? Não, é justamente com o assombro bem-aventurado da fé que ele fala deste modo. Se uma jovem, à maneira feminina, tem apenas um único desejo, mas escondido em desesperança, então ela pode dizer, isto é impossível. Este enunciado pode significar que ela se tornou indolente, que quer ir para a cama, quer dormindo livrar-se do desejo e dormir para esquecer. Pode significar que ela não quer mais esconder o desejo na desesperança, porém esquecê-lo na desesperança. Se ao contrário ela, à maneira feminina, contra toda esperança, mantém toda a sua alma firme no desejo e este então se cumpre, aí de certo ela exclama justamente no dia da alegria, não é possível. Então talvez contra a certeza participe da saudação mais alegre, da mais bem-aventurada surpresa. Não é possível. Então demora longo tempo antes de ela poder persuadir seu coração a dizer, isto é certo, porque para ela é indescritivelmente mais preferível cada dia saudar a certeza com estas palavras. Não é possível. Será ela então uma pessoa leviana que brinca com a certeza? Será uma ingrata que não sabe valorizar a certeza? Não, ela é ajuizada, pois é justamente juízo começar cada jornada da certeza desde o início com o assombro. Ela é humilde e humildemente crente. Seu assombro é o da fé, e que ela continue a assombrar-se é a fidelidade ante o poder que fez o impossível tornar-se possível. Vê só, as virgens insensatas são uma imagem da expectativa insensata. Mas modifiquemos um pouco a parábola. Tomamos, portanto, as 5 prudentes que mantiveram acesas a lâmpada da expectativa e entraram junto com o noivo, caso elas prontamente, logo que a porta se fechou, dissessem, agora está tudo certo e decidido. Será que num outro sentido não se deveria dizer que a lâmpada delas estava apagada? A fé, porém, mantém a lâmpada acesa. Quando se trata de esperar, então ela mantém a lâmpada acesa até o extremo, e se por acaso o cumprimento chegou, aí mantém a lâmpada acesa e jamais esquece que aquilo era impossível. Aquele que, ao contrário, impacientemente achava o jugo apenas pesado, enquanto ele estava pesado, agora que o jugo se tornou leve para ele, aí ele outra vez continua igual a si mesmo, permanece um falsário miserável, que agora pode compreender facilmente o que lhe é impossível compreender. Contudo, o cumprimento de uma expectativa a gente precisa esperar, mas o benefício do sofrimento não se precisa aguardar, se a gente aí não exige vê-lo, o que é o imperfeito, mas quer crer. Isto se deixa fazer prontamente. Por isso, a fé em que um pesado sofrimento seja benéfico também é algo de muito mais perfeito do que a expectativa de um final feliz. Pois o final feliz pode faltar,
mas o crente crê que o sofrimento lhe é benéfico. Destarte o benefício neste caso não pode faltar, se ele é. O crente concebe humanamente quão pesado é o sofrimento, mas com a sombra da fé de que este lhe seja benéfico, diz piedosamente, ele é leve. Em linguagem humana diz, isto é impossível, mas ele diz de novo, com a sombra da fé de que ele é benéfico, o que não pode compreender humanamente. Com efeito, se a sagacidade não chega a entender o benefício, a fé, por sua vez, não pode enxergar Deus. Quando, porém, a sagacidade não consegue enxergar um palmo diante dela na noite escura do sofrimento, a fé, por sua vez, consegue ver Deus, pois a fé enxerga melhor no escuro. Quando a sagacidade consola um sofredor, comporta-se da seguinte maneira. Ela diz, ainda vai ficar bem e será bom para ti, dentro de algum tempo. Entretanto, a sagacidade utiliza um momento para afastar-se. É assim como quando o médico visita o doente e diz, dentro de algum tempo, e depois se vai, de modo que o doente jamais consegue agarrar o médico e amarrá-lo à sua palavra como um enganador. Pois o médico se evade. Quando, porém, a fé consola um sofredor, então ela se assenta junto a ele e diz, o sofrimento é benéfico para ti, apenas crê nisto. Isto é algo que prontamente se deixa compreender da parte da fé. De bom grado permanecerei junto a ti, para que possas extravasar tua ira contra mim, se eu não falar a verdade, pois eu não preciso de tempo para correr daqui, como se corresse para o incerto. Não preciso de tempo para escapar como se fosse um enganador. Não, isto é benéfico para ti. Deixa simplesmente o sofrimento aumentar, ele te é benéfico. O benefício é assim como eu sou, eu, a fé. Assim é o benefício para a fé, e o benefício é, mesmo quando a fé é tentada, quando as coisas estão assim, como se a fé não encontrasse graça diante de Deus, como se ele a provocasse apenas, de modo que ele tornasse a prova cada vez maior, quanto mais se cresce, de modo que no desânimo parecesse ao crente que deveria arrepender-se da fé, como se afinal de contas feliz fosse aquele que leva a vida na indiferença e jamais se envolve para valer com Deus, mas avança confortavelmente pelo caminho largo, o admirado anda pelo elogiado caminho do meio e jamais avança sob o jugo pelo caminho estreito da fé. No entanto, quem vive assim pode ser lá o que for, mas não é nenhum cristão, pois para os cristãos o jugo é benéfico, isto é, ele crê nisto. Um carrega o jugo de ferro, outro um jugo de madeira, um terceiro um jugo dourado, um quarto o jugo pesado, mas somente o cristão carrega o jugo benéfico. Um carrega um jugo de ferro, o outro um jugo de madeira, um terceiro um jugo dourado, um quarto o jugo pesado, mas somente o cristão carrega o jugo benéfico. Meu jugo é leve. Com efeito, o que é mansidão, se não carregar com leveza o jugo pesado, tal como impaciência e mau humor é carregar pesadamente o jugo leve. Há na nossa língua uma palavra magnífica que ao mesmo tempo se adapta de boa vontade em muitas combinações, mas jamais visceralmente em alguma combinação que não seja com o bem. Inderlite. É a palavra ânimo. Ânimo é modo. Onde quer que esteja o bem, também o ânimo estará presente. Qualquer destino que ocorra ao bem, o ânimo sempre estará do lado do bem. O homem bom é sempre de ânimo corajoso. Só o mal é covarde e medroso. E o demônio sempre treme. Assim é esta palavra forte, que jamais vira as costas ao perigo, mas sempre se volta contra ele. Orgulhoso consigo mesmo e contudo tão flexível, quando se trata de submeter-se belamente na combinação visceral com a adversidade do bem. Assim esta palavra forte é tão repulsiva contra tudo o que há de mal, mas tão fiel na união com a diversidade do bem. A coragem que com audácia resiste aos perigos,
a magnanimidade que com orgulho se ergue contra as injustiças, a paciência que suporta com tolerância sofrimentos, mas um ânimo dócil que suporta o que é pesado com leveza é a combinação mais maravilhosa. Afinal, pois não é maravilhoso com força férrea agarrar com dureza o que há de mais duro entre as coisas, mas maravilhoso é, sim, com força férrea ser capaz de pegar docilmente o que há de mais fraco entre as coisas, ou pegar com leveza, facilidade aquilo que é pesado. Todavia é para a mansidão que Cristo exorta seus seguidores: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Sim, ele era manso. Ele carrega afinal o fardo pesado que ultrapassa de longe as forças do homem, sim, do gênero humano, com facilidade e leveza. Mas quando alguém ao mesmo tempo em que carrega o mais pesado dos fardos, tem tempo e disponibilidade e solidariedade e autossacrifício para ininterruptamente preocupar-se com os outros, ajudar os outros, curar os doentes, visitar os miseráveis e salvar os desesperados, não carrega então um fardo com facilidade e leveza? Ele suportava a preocupação mais pesada, a preocupação com a humanidade caída, mas carregava-o de um modo tão leve e fácil que não apagava uma mecha fumegante, não quebrava o caniço dobrado. Tal como era o modelo, assim também convém que seja o seguidor. Quando alguém carrega um fardo pesado, porém também procura a ajuda de outros e depõe algo desse fardo sobre estes, ou se ele carrega um fardo pesado, mas aí também tem bastante para pensar só com o carregar seu fardo, neste caso de certo carrega seu fardo parcial ou integralmente, mas não o carrega facilmente. Quando alguém precisa concentrar todas as suas forças, quando não tem nenhum único pensamento, nenhum único instante para gastar com outros, quando assim no esforço mais extremo carrega seu fardo, aí ele de certo o carrega, mas não o carrega facilmente. Talvez o carregue pacientemente, mas não o carrega mansamente. Pois a coragem faz barulho, a magnanimidade se ergue, a paciência silencia. Mas a mansidão carrega o que é pesado com leveza. Coragem pode-se ver e também magnanimidade, e a paciência pode-se ver no esforço. Mas a mansidão se faz invisível, parece tão leve e contudo há tanto peso. De que haja coragem no interior, isto se vê no olho. Que haja magnanimidade, vê-se na silhueta e no olhar. Que haja paciência, vê-se pela boca, que todavia cala. Mas mansidão não se deixa ver. Qual é então o fardo leve da mansidão? Ora, é o pesado, quando é carregado com facilidade. Mas qual é então o fardo pesado da mansidão? Ora, este pode ser o mais extremamente diverso, mas não é a sua diversidade o que faz a diferença, mas sim ao contrário a mansidão. O fardo leve da impaciência pode também ser o mais extremamente diverso, mas não é esta diversidade o que faz a diferença, mas ao contrário é a impaciência que o torna pesado, e impaciência que não combina com coragem e só pertence ao gênero como um degenerado o faz. Mas é verdadeiramente assim. Com a mansidão, o fardo pesado torna-se, no sentido divino, verdadeiramente leve. Igualmente, é uma triste verdade que com a impaciência o fardo leve se torna verdadeiramente pesado. O benéfico é o jugo leve, e a mansidão o fardo leve. Não pode haver dúvida em toda a eternidade que o benéfico seja fácil de carregar. Por isto a dúvida se dirige contra outra coisa. Ela pode excelentemente compreender que o benéfico seja leve, mas ela não quer que o sofrimento pesado seja o benéfico. Não pode haver dúvida em toda a eternidade de que mansidão seja um fardo leve, por isto a dúvida se dirige contra outra. Ela pode excelentemente compreender que a mansidão seja leve, mas ela não quer compreender que o pesado, graças à mansidão, se torna o fardo leve, que o fardo verdadeiramente se torna leve, mas é o que ocorre.